cafezinho? Oi gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim fazer uma tag que eu achei super legal, que é a tag Café Literário que eu vi no canal da Mel Ferraz. Eu fiz o meu café gelado porque tá muito quente, mas eu vou, enquanto eu tomo meu cafezinho, falando aqui os tópicos a serem respondidos. O primeiro tipo de café é o café expresso, que corresponde a um livro curtinho de até 100 páginas. Esse daqui eu ainda não li no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Esse daqui eu acho que é uma das histórias mais conhecidas dela e, bom, tem 80 e poucas páginas, é super curta. E pelo que eu entendi aqui a gente vai encontrar uma personagem principal que se muda do Nordeste para o Rio de Janeiro. E ali ela conhece um cara e as coisas se desenvolvem. Não sei muito sobre essa história, então não posso falar, mas tô bem intrigada pra escrita da Clarice e esse daqui com certeza é um dos que eu mais ouvi falar dela. A segunda categoria é Café Gelado, um livro com um personagem muito frio. Quando eu li essa categoria, eu falei, não, eu sei exatamente quem eu vou indicar. O Alexei, marido da Anna Karenina. Ele é um personagem que ele se torna muito frio e a gente vê ele se tornando muito frio. Ele já era bem frio no começo do livro, mas a gente vê um outro lado dele que consegue, você para e pensa, nossa, como ele era querido antes, sabe? Aqui a gente vai ler um livro que conta a história de como a Anna Karenina, que era uma grande socialite de São Petersburgo, que é casada com um cara assim super importante politicamente, acaba se apaixonando por um cara mais novo e a partir daí as coisas vão de ladeira abaixo assim pro relacionamento dela com o marido e dela com esse amante. A gente também aqui encontra a história do Lievin, né? Que é um cara assim meio estranho, mas ele é amigo ali do irmão da Ana e tal, e a gente meio que tem esses dois protagonistas aqui, né? O Lievin, ele tem também um grande grau de ser frio, ele consegue ser muito frio, mas a gente vê, talvez por a gente encontrar assim, uma perspectiva mais do ponto de vista dele, a gente consegue ver momentos em que ele é muito apaixonado, em que ele é muito carinhoso. Então assim, a gente consegue ter essa diferença entre ele e o Alexei. Mas a da Karenina, com certeza. A terceira categoria é Café com Leite, um livro infanto-juvenil que você ama. E gente, eu adquiri esse livro recentemente, acho que pro meu aniversário, se eu não me engano. E eu amo essa história, assim, foi uma parte muito importante da minha infância. Eu tenho várias lembranças, assim, de tanto de assistir a adaptação do filme, quanto de pegar os livros na biblioteca. Então, As Crônicas de Spiderwick. Ai, assistir esse filme no sábado, assim, quando passava na Globo, ai, eu amava. É um livro repleto de magia, mas de uma forma muito divertida. Aqui a gente vai encontrar a história de 3 irmãos. A Candace e 2 irmãos gêmeos que eu não lembro o nome deles. Mas, basicamente, são os 3 irmãos Grace que se mudam para um casarão, assim, mais afastado. Se eu não me engano, depois do divórcio dos pais deles. E daí eles estão tendo que lidar com todas essas questões, né? Como que os pais divorciados, a irmã deles é mais velha, ela é adolescente, se eu não me engano, eles são pré-adolescentes. Então, assim, tem várias mudanças também no corpo, coisas que estão acontecendo, que eles têm que lidar, e daí eles se mudam para uma casa e que encontram seres fantásticos ali. E daí eles se veem numa empreitada que eles têm que salvar o mundo, porque se eles não fizerem nada, coisas horríveis podem acontecer. Então, é muito legal. Esses livros, assim, tem um quê, assim, mordaz, que é incrível. E ele é todo ilustrado, eu amo livros infanto-juvenis que tem assim um aspecto um pouco mais sombrio e que são ilustrados, ganham meu coração. Não é à toa que eu sou apaixonada também por desventuras em série. A próxima categoria é Café Feito no Coador, que é um livro clássico que você ama. Toda vez que eu leio uma categoria, eu dou um golinho do café. Bom, um clássico que eu amo, e é um clássico assim que eu li recentemente, que eu gostei muito,
E a forma como eu li ele não foi muito ortodoxa. Na verdade, a forma como eu gostei dele não foi muito ortodoxa, porque é um livro que ele não me conquistou no começo. Eu demorei pra conseguir, assim, engatar na leitura, mas depois que eu engatei, ai, que livro gostoso, como eu gostei de ler ele, que foi Jane Eyre. Jane Eyre não é um livro muito fácil de ler, porque a gente tem que se adaptar à forma como a personagem pensa, né? E no começo a gente encontra ela criança, e assim, uma criança que já passou por tanta coisa, que ela chega a ser uma criança chata, sabe? Aquelas crianças assim, meio marrenta. Ela é uma criança meio marrenta, assim. E no começo, assim, a gente tem, assim, até um pouco de ressentimento com algumas atitudes que ela faz, só que a gente sabe a história dela, a gente sabe o que aconteceu com ela. E a gente sabe que as coisas não foram fáceis. Ela é uma órfã que foi criada pelos tios, assim, meio que de caridade, sabe? De uma forma caridade. E ela foi muito maltratada pela tia depois que o tio dela morreu. Então, ela enfrenta diversas adversidades e até, assim, a gente vai acompanhando isso até o momento que ela se torna governanta de uma casa, assim. E tem, assim, aqui aspectos de suspense, tem aspectos aqui de romance, tem aspectos aqui de mistério. Mas é incrível, eu gostei muito dos desenrolares dessa história. Até algumas coisas mais clichês que aconteceram, eu gostei bastante. O próximo, Café Feito na Cafeteira, um livro que você leu recentemente e adorou. Cara, esse daqui foi um dos melhores livros que eu li no final do ano. No final do ano eu li vários livros incríveis, mas porque eu tô lendo o segundo livro dele agora, então eu acho que esse daqui tá na minha mente, sabe? Nossa, que livro bem escrito, que livro bem elaborado, que livro bem executado. Eu gostei muito da forma como a autora tratou de assuntos muito delicados sobre uma adaptação de uma história real, sabe? Porque aqui a gente encontra um mundo de fantasia que é muito parecido com o nosso. A nossa protagonista, ela mora num lugar chamado Nikan, mas que é muito parecido com a China. A gente vê, assim, aqui alguns paralelos com o Japão, com a Inglaterra, e aqui a gente vê as consequências. O livro começa a gente acompanhando um país que tá lidando com as consequências de uma guerra que trouxe muito ópio, né? Então a gente vê, assim, várias pessoas sendo viciadas e que não saem daquele marasma e que ficam rodeadas pelo ópio e são controladas por ele. E daí é interessante ver como a política se desenvolve a partir disso. É um livro que fala muito sobre estratégia, é um livro que fala muito sobre fantasia, sobre mitologia, sobre história desse país, e eu gosto muito quando livros de fantasia trazem isso. Então, gostei muito, talvez porque esse livro, uma primeira parte dele é bem acadêmico, assim, a gente acompanha a nossa protagonista numa escola militar, assim, então a gente acompanha esse lado acadêmico que nos traz um pouco de aprofundamento da história, que é muito interessante, que é muito importante pra gente desenvolver um contato, uma constância com a nossa personagem, né? Café Forte, um livro que mexeu com seu emocional de tão forte que era o tema. Gente, a cor púrpura. Eu sabia que ia mexer comigo, mas eu não sabia de que forma, sabe? E do jeito... Na primeira página, você já descobre uma coisa horrível. E daí, assim, as coisas vão piorando, sabe? Aqui a gente vê uma protagonista que ela vive cercada por violências, mas faz tão parte da existência dela, faz tão parte da forma como ela foi criada, que ela não consegue entender o quanto isso não é normal. E é triste, assim, porque a gente vê... É um livro que ele é contado a partir de cartas, assim, é como se fosse ela, a nossa protagonista, escrevendo cartas primeiro pra Deus, depois pro irmão dela, e... É pesado. Aqui a gente vai ver muito a questão da segregação racial nos Estados Unidos e consequências da escravidão, mas a vida dela é uma vida muito sofrida, é uma vida muito triste e mexe, é difícil não mexer com alguém. Café Fraco, um livro que te decepcionou. Eu vou começar falando que esse livro me decepcionou por conta da execução e da forma como as pessoas estavam falando dele. Porque eu sempre via pessoas falando o quanto esse livro é incrível e que sei lá o que, e os personagens e tal. Depois de começar a ler ele, eu fui perceber que é uma autobiografia. E... eu não curti muito. Tudo que eu sei sobre o amor é um livro que é
livro autobiográfico sobre as experiências da nossa autora, que é Dolly Alderton, que são sobre o amor, sobre os relacionamentos que ela tem, sobre relacionamentos com amigos, com família e com ela mesma, e sobre as formas como o conceito e a forma como ela lidava com o amor foi mudando no decorrer do tempo. É legal, mas não era isso que eu tava querendo e não é isso que eu tenho interesse de ler, sabe? Então, Café com Adoçante, um livro light para ler em dias tensos. Esse daqui é muito especial. Por quê? Porque eu acho que ele é um livro light para se ler em qualquer momento. Primeiro, porque ele é um livro de contos. Segundo, porque a autora escreve de um jeito tão gostoso. É um jeito assim tão... Parece que você tá assistindo uma série, sabe? Você não sente assim que você tá lendo um livro escrito há mais de 200 anos. Que é Lady Susan e Outras Histórias, da Jane Austen. Ai, gente... Esse livro, primeiro que é uma coleção de contos, assim, e coleção de contos e histórias inacabadas, né? Então, aqui a gente vê em poucas páginas, assim, umas histórias incríveis, engraçadas, sabe? Tipo assim, de você rir alto. Eu ria alto com algumas coisinhas que os personagens faziam, e é um livro, assim, que é bom pra ler naqueles momentos, assim, que você tá com a cabeça cheia, porque você lê aqui uma história e você se envolve com os personagens e pronto, acabou, sabe? Em poucas páginas você se resolve ali, mas é um livro bom também porque o humor da autora e as críticas mordazes que ela faz, assim, são muito boas, sabe? Você fica rindo, é muito incrível. Gosto muito da escrita da Jane Austen, eu acho que esse aqui é uma das melhores obras dela que eu tenho aqui em casa. Café com Açúcar, um livro com um casal clichê que aqueceu o teu coração. Tá, esse livro não é necessariamente um livro sobre o casal clichê e tal. Aqui a gente tem um casal clichê, mas as coisas que acontecem com esse casal clichê não são nem um pouco clichê. Só que a forma como a autora trabalha esse relacionamento e a forma como a gente é apresentado esse relacionamento é muito... Da Magia e Sedução, da Alice Hoffman. É um livro que vai falar a história de duas irmãs, as irmãs Owens, que elas são irmãs que tem uma maldição centenária ali sobre elas, na família delas. Basicamente, todos os homens com quem elas se apaixonam, acontece alguma coisa trágica com eles, ou na relação, ou no relacionamento deles. Então, assim, é um livro que é muito bem trabalhada essa questão do amor. Por isso que quando a gente encontra um casal aqui, sim, a gente fica torcendo pra dar certo, sabe? Mas é um livro incrível, é um livro... Tem a adaptação. Eu assisti a adaptação, eu gostei, mas eu ainda acho que o livro é melhor. Apesar da capa dele ser meio feinha, é muito boa, é muito boa. Aqui a capa até representa um momento ali do livro, então... Mas muito... A história é muito bem feita, os personagens são apaixonantes. A gente se apaixona pelas irmãs, sabe? E ai, que incrível ver a história delas. E a história delas, conforme elas vão amadurecendo, porque a gente acompanha elas desde quando elas eram pequenas. Até o momento, assim, que uma delas chega a ser mãe, assim, e tá lidando, assim, com questões de maternidade. É incrível, é incrível. Cappuccino, um livro pra ler em qualquer momento. Esse daqui... Esse daqui eu acho que é um livro pra ler em qualquer momento. Não porque eu li ele e eu me apaixonei, mas porque eu realmente acho que é difícil você largar depois que você se sentir enroscado pela história, sabe? Eu tô aqui com a representação do segundo livro, mas de fato, a tetralogia napolitana. Que bem executado, que história incrível. Aqui, no prefácio, a gente vê... A gente é apresentado, assim, a duas amigas, né? A Lila e a Lenu. E a Lila desapareceu. Ela já tem ali por volta de uns 50 anos. Lila desapareceu, o filho dela fica ligando pra Lenu, tipo, meu Deus do céu, minha mãe desapareceu, minha mãe desapareceu. E a Lenu fica tipo, sabia que isso ia acontecer. Sabia. E o que acontece? Lenu e Lila são amigas desde quando elas tinham 6 anos. Então, elas se conhecem melhor do que qualquer outra pessoa. Daí a Lenu vai pegar e falar assim, não, me recuso a deixar ela desaparecer. Porque o que acontece? A gente sabe, logo no prólogo, que ela sumiu de propósito, tirou todos os sinais da sua existência. Sabe, tirou fotos, certidões, contrato, tudo que tinha o nome dela sumiu.
E daí ela fala assim, a Lenu fala, eu não vou deixar você desaparecer, vou contar a história da nossa vida como amigas. E começou a contar. E é incrível, o primeiro livro fala sobre a infância e a adolescência, depois é o livro, esse daqui é o livro que vai falar mais sobre a vida delas como jovem adultas, e assim vai se desenvolvendo a história delas, e é muito, muito legal, muito bom, muito bom. É um livro perfeito pra ler a qualquer momento, porque ele te fisga de um jeito que, nossa, é incrível. Gente, é isso. Essas foram as minhas indicações pra essa tag. Espero que vocês tenham gostado das dicas e das minhas respostas. Bom, então agora é hora de você tomar teu cafezinho, eu vou tomar o meu e a gente se vê no próximo. Um beijo e até lá!